Olá, eu sou o professor Rosildo Bonfim, professor de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho. Hoje eu quero comentar com vocês o aniversário da Lei de Reforma Trabalhista. Informar que não há nada para comemorar na data de hoje, que muito nos entristece. Nada se tem a comemorar. E por que nada se tem a comemorar? Qual era a proposta do governo quando editou esta lei? Criar 2 milhões de postos de serviço. Eu tenho dados aqui emitidos pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Empregados, órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. Do mês 11 de 2017, época da vigência da lei, a 9 de 2018 foi criado apenas 298,3 mil empregos. Sem levar em consideração que efetivamente empregos nesse patamar nem fora criado, que consta no cadastro do CAGED também os empregados intermitentes, que muitas vezes sequer têm a carteira assinada e nem rendimento tem. Criou-se algo absurdo que é muitas vezes um trabalhador sem renda. Então não se atingiu esta finalidade prometida por uma questão muito simples. Emprego se cria aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, com crescimento econômico. Legislação não cria empregos. Crescimento econômico cria empregos. E a prova está aí. A CLT é a mesma, mas nós já tivemos períodos no Brasil de grande fomento do emprego. Não fora a CLT de 43 que impediu o crescimento econômico. Outros são os fatores que levaram o país a estar do modo que está, com baixo crescimento econômico que gera nos baixos índices de criação de emprego. Então veja, a lei está aí e o cenário é sombrio. Acredito que não vai mudar. Então a quem eu vou dirigir esses comentários de hoje e meus requerimentos? A magistratura, especialmente a magistratura do trabalho. E o que eu estou quase que implorando a magistratura do trabalho? Que interprete a lei 13.467 à luz da Constituição Federal. Que interprete a lei 13.467 à luz do que diz o artigo 5º da LINDB, da Lei Nacional de Introdução ao Direito Brasileiro, que diz que o juiz, ao julgar, deverá verificar os fins sociais da lei. Peço ao juiz do trabalho brasileiro que leiam as teses que os advogados exporem nas suas iniciais, nos seus recursos, referente às inconstitucionalidades de vários dispositivos da lei. Porque não adianta uma bela petição, extremamente bem fundamentada, se nos pautarmos no conservadorismo e aplicarmos a lei 13.467 do jeito que ela se encontra. E não estou pregando aqui, e não estou pedindo à magistratura, porque não seria um louco de pedir isto que diz respeito à lei. O que eu peço à magistratura do trabalho brasileira é que se interprete a lei de acordo com a norma jurídica, como está escrito lá no artigo 140 do Código de Processo Civil. Interpretar esta lei à luz dos princípios constitucionais, à luz dos fins sociais, à luz do artigo 7º da Constituição Federal. E quase que implorar que se leia efetivamente as teses escritas nas iniciais dos advogados trabalhistas. Participei de diversos debates no advento da publicação da Lei da Reforma Trabalhista. Fiz mesa com professores, magistrados trabalhistas, desembargadores. E lá foi dito, e eu concordo, que os advogados deveriam mudar a sua postura no sentido de quê? No sentido de defenderem mais teses, mas também há de se mudar a postura da magistratura do trabalho e ler item a item das teses que esses advogados defendem. Nós estamos passando, os advogados especializados na área trabalhista, a pior crise que este país, sem precedentes, já enfrentou. A título de exemplo, sexta-feira, eu saía de uma reunião e comentava e conversava com um advogado trabalhista que disse: só tenho condições de funcionar até março.
Depois de março, talvez eu feche meu escritório. E isto eu tenho ouvido de vários colegas que atuam exclusivamente na área trabalhista. E por quê? Porque as reclamações trabalhistas deixaram de existir, porque os reclamantes estão com medo de ajuizar a ação, em razão, principalmente, da estupidez, e não há outro qualificativo, que se dá ao artigo 791, parágrafo 4º, de condenar trabalhadores que vão ao judiciário pedir seus direitos, e porque não produziu uma boa prova oral, ter que tirar parte dos proventos que ganhou na sentença trabalhista para pagar honorários advocatícios. Isto é um absurdo jurídico. Isto é sem precedente. Há um momento de se declarar inconstitucionalidade, sim, do artigo 794, parágrafo 1º. E por isso que eu requeiro aos tribunais que, aplicando o artigo 97 da Carta Republicana, se reúna respeitando o princípio da reserva do plenário e declare a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 191, do artigo 791, parágrafo 4º da CLT. E aí já estará dando grande ajuda, interpretando e não desrespeitando a lei trabalhista, mas interpretando à luz da Constituição Federal, do acesso à justiça. Que interprete também de forma correta o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, da malfadada liquidação da inicial, que nada está escrito ali de liquidar inicial, está escrito ali estimar. Estimar não é a mesma coisa que liquidar. Isso oblitera o direito do trabalhador a ingressar ao judiciário. Que aplique a instrução normativa 41 do TST, que diz que aquilo é estimar apenas, para fins como era no rito sumaríssimo do 852 e seguinte da CLT, apenas para fixar o valor da causa, exclusivamente para isto. Utilize-se mais uma vez do sistema de uniformização de jurisprudência, já tem 1 ano de reforma trabalhista, para equalizar, uniformizar esses entendimentos através de precedentes obrigatórios, como diz lá o artigo 927 do Código de Processo Civil e 976, utilizando as demandas repetitivas, aplicável ao processo do trabalho, como diz a Instrução Normativa 39, artigo 8º. Conclamo a magistratura do trabalho e a advocacia trabalhista brasileira para, em conjunto, advogados defendendo teses de inconstitucionalidade e, por outro lado, a magistratura do trabalho analisando essas teses. E ainda aquele juiz que, aplicando o seu livre convencimento, entenda pela não aplicabilidade, que ao menos leiam todas as teses que foram expostas na inicial. E como diz o artigo 489, parágrafo 1º, afaste todas as teses, se entender que elas não são cabíveis, fundamentando-as. Assim nós teremos sentenças legítimas, além de legais. Assim nós estaremos colaborando para um Estado democrático de direito. E assim nós estaremos permitindo que os advogados, as partes através dos advogados, influam efetivamente na construção das sentenças judiciais e nas jurisprudências dominantes nesse país. Não há mais tempo para não se analisar a inicial e ter posições formadas sem ler as iniciais. Eu me despeço aqui, conclamando os advogados trabalhistas e a magistratura trabalhista, para darmos uma nova olhada na lei da reforma, para quem sabe, daqui a mais 1 ano, quando a lei fizer 2 anos, a gente terá algo a comemorar. Não que o legislativo tenha mudado a lei, mas que o judiciário tenha colocado esta lei trabalhista nos trilhos da constitucionalidade. Muito obrigado.